Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje, no dia 1º de abril, terça-feira da 4ª semana da Quaresma. Vamos agradecer ao Senhor o mês que passou e o novo mês que está só começando. E esse mês é muito especial para nós, hein? Nós estamos a 2 semanas da Semana Maior. Se prepare o seu coração, continue com o seu propósito de vida, porque Deus tem muito para fazer na sua vida. É o 4º mês do ano de 2025. De fato, o tempo está sendo abreviado, como está na Bíblia, no livro de Marcos. Jesus vai falar que no fim dos tempos, os tempos seriam abreviados. Marta, como que se abrevia o tempo? Diminui as horas, não é 24 horas mais? Como é isso? Não. A gente anda numa vida tão corrida, que o tempo está voando. Para quem está lá no cantinho, no interior, na sua casinha, no seu cantinho lá, só com seu radinho de pilha, sua televisão, né? Mas sem essa correria do dia a dia aqui, o tempo está passando devagarinho. Mas para nós, eu vou falar por mim, como o tempo está correndo e eu não estou vendo. Temos que aproveitar cada segundo, né, meus irmãos? Vamos então começar a nossa reflexão. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus, o que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Depois disso, houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existe uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se de Betesda. Muitos doentes ficavam aí deitados. Eram cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina, depois que a água fosse movida, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí ficava um homem que estava doente há 38 anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que estava doente há tanto tempo. Então lhe perguntou: você quer ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando vou chegando, outro já entrou na minha frente. Jesus disse: levante-se, pegue sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Era um dia de sábado. Por isso, as autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado: hoje é dia de sábado, a lei não permite que você carregue a cama. Ele respondeu: aquele homem que me curou disse: pegue sua cama e ande. Então os dirigentes dos judeus lhe perguntaram: quem foi que disse a você para pegar a cama e andar? O homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus tinha desaparecido no meio das pessoas que estavam reunidas nesse lugar. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: você ficou curado, não peque de novo, para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Então o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus que o tinha curado. Então as autoridades dos judeus começaram a perseguir Jesus porque ele havia curado em dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então quer dizer que, como Jesus já falou em outra passagem, no sábado, se o seu boi cair num buraco, você pode salvar. Mas uma pessoa que está sofrendo há 38 anos, não podia ser curado. Tinha que esperar então essa pessoa ficar ainda mais 2 dias, ou no caso no domingo, que para ele já era um dia útil,
para ser curado? Olha, gente, que falta de compaixão. Jesus não olhava essas coisas, né? Jesus não tinha preocupação com isso, porque ele não estava infringindo lei nenhuma. Ele estava fazendo não, eu nem vou falar uma caridade, não. Ele estava fazendo, assim, o melhor, né? Ele teve misericórdia, além de misericórdia, ele teve compaixão daquele homem. Compaixão é quando você sofre junto com a pessoa. Ter pena é uma coisa, ter compaixão é outra. E Jesus teve compaixão daquele homem. E Jesus tocou, Jesus curou e falou para ele pegar a cama dele e ir para casa. Mas o homem não foi para casa. Não, Jesus falou, levante-se, pegue sua cama e ande. No final, Jesus falou com ele, você ficou curado, não peque de novo para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Alguma coisa levou esse homem a ficar paralítico. Alguma coisa. E Jesus deixou uma deixa aqui para nós. Não peque de novo. O pecado levou aquele homem a ficar paralisado. Não sabemos qual pecado ele cometeu, mas com certeza foi alguma coisa tão séria, tão grave, que ele ficou paralítico. Pecou, ficou com a consciência pesada e aquilo travou a coluna dele, as pernas dele. Isso acontece. Tem pessoas que têm paralisia psicológica. Eu já vi casos de pessoas que não conseguiam andar porque o psicológico estava afetado. Provavelmente esse homem estava sofrendo, remoendo. Sabe quando você fica ali remoendo aquilo o tempo todo? Nós não podemos viver desse jeito. Não podemos, porque a nossa vida fica paralisada. A gente se paralisa tudo, deixa de fazer as coisas, porque uma coisa que nós fizemos de errado lá atrás está corroendo o nosso coração. Porque o demônio, ele é esperto, tinhoso. Ele fica lhe soprando no seu ouvido, você não merece o perdão, você pecou, Deus está com raiva de você. Você não devia ter feito aquilo, agora que você fez, você vai sofrer as consequências. Basta ir se arrepender, ir no sacerdote, fazer uma boa confissão e os seus pecados estão perdoados. A nossa alma vai ficar branca como a neve, como diz o Salmo. Então, gente, nós temos que nos livrar de tudo que nos prende ao passado. Não podemos ficar presos às coisas do passado. Nós temos que limpar o nosso coração. Limpar. E como que a gente limpa? A Quaresma é uma época perfeita para isso. Época de conversão, de mudança de vida. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Eu já falei aqui, conversão, você vai por uma rua, você viu que está errado, você faz a conversão e volta. É isso que a Quaresma nos propõe. Então esse homem aqui, ele ficou preso ao passado dele, mas Jesus perdoou os pecados dele. Levante, pegue sua cama e ande. Quando Jesus falou isso, Jesus estava perdoando os seus pecados. Lembra daquele paralítico também que os amigos desceram numa padiola, lá do teto até onde Jesus estava? Ele não precisou falar nada, ele não precisou abrir o coração dele, Jesus já sabia de tudo. Jesus pegou e falou, os teus pecados estão perdoados. Jesus não fez o homem levantar da sua padiola. Seus pecados estão perdoados. E os fariseus ficaram pensando, quem é este que até perdoa pecados? Quem ele acha que é? E aí Jesus, lendo o pensamento deles, falou com eles, o que vocês acham que é mais fácil? Dizer para ele, os teus pecados estão perdoados, ou levante, pega a sua cama e ande. Para que o Filho do Homem seja glorificado aqui na terra, eu digo a esse homem, levante, pega a sua cama e ande. Ele levantou, pegou a cama dele e Jesus falou para ele, volte para casa. Porque alguma coisa na casa dele deixou aquele homem também paralisado. Foram os amigos que levaram ele até Jesus, porque os amigos sabiam que Jesus podia curar ele. Esse homem foi a mesma coisa. Gente, não percamos mais tempo.
Ele ficava na beira de uma piscina e eu ouvi outro dia uma pregação, não tem muito tempo, de um padre falando que a piscina era de uma água imunda, barrenta, nojenta. Mas ele ficava ali porque, de fato, aqui vai dizer que um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina, depois que a água fosse movida, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Então, isso acontecia, porque senão João não tinha colocado isso na Bíblia. Eram cegos, coxos e paralíticos esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de vez em quando. Então, se o anjo descia, era um fato, não era uma simpatia ou um fake news, né? Mas toda vez que a água se movimentava, ele não tinha que levava ele. Quando ele chegava na beira da piscina, outro já tinha pulado. E assim ele ficou, gente, 38 anos, uma vida inteira. Uma vida inteira. Se ele ficou paralisado com 30 anos, ele já estava com 68. Se ele ficou paralisado com 20, ele já estava com 58 anos de vida. Olha a vida que esse homem vivia, mendigando atenção. E Deus foi lá e curou ele. Amém? Vamos também pedir a Jesus que venha nos curar hoje? Vem, Senhor Jesus, toca no meu coração. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar ao passado em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Vai pedindo a Jesus. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Amém? Que Jesus possa passar hoje e curar o seu coração de toda paralisia, daquilo que te prendeu lá no passado. Gente que vive de passado é museu. Amém? Vamos olhar para frente? Deus tem coisas maravilhosas para nós. Deixa o passado lá atrás e olhe para o futuro. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.